Isaías 29:11 eu leio: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que bom que você veio, que bom que você veio buscar ao Senhor. Seja bem-vindo à casa do Senhor, uma casa de oração. Queremos recebê-los de braços abertos, especialmente as visitas que nós temos aqui. Sintam-se em casa e aproveitem, porque essa é a casa do Senhor, uma casa de oração. Já quero chamar as meninas para a gente já começar o nosso louvor. Boa noite, querida igreja. Essa é a hora de nós louvarmos a Deus com nossas vozes. Então eu convido a vocês para cantar junto comigo e com a Stephanie, o corinho Porto Seguro. Ele fala da nossa vida, de como Deus tem cuidado de nós e como Ele nos leva rumo ao Porto Seguro. Meu barco navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim oferece a salvação. Porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei
verdade, achei bonita aquela parte que falou. Quando a gente encontrar com os nossos irmãos ali, que também com seus barquinhos chegaram ao Porto Seguro, não é verdade? Você que cantou, é tão bom quando a gente canta, quando a gente fala isso, coloca para fora, né, o nosso amor por Deus e tudo que Ele tem feito por nós. Eu convido a você que esteve conosco nessa primeira música e quem chegou agora, seja bem-vindo. Fique de pé, vamos cantar uma música que eu particularmente gosto muito do Inário, chama Canção da Vida. É um momento que a gente pode agradecer a Deus, dizer que nós o amamos por tudo que Ele tem feito por nós. Assim como estamos, vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus amoroso, misericordioso, com a multidão de misericórdias impressionantes, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá a mão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus pessoal e que cuida de nós todos. Queremos lhe pedir, Senhor, lhe clamar pelo derramamento do Espírito Santo nesse momento. Que o Espírito Santo esteja conosco nessa igreja. E que seus anjos também estejam nos protegendo. Queremos pedir também, Senhor, uma bênção especial ao pregador de hoje. E que o Senhor possa tocar fortemente o nosso coração. Isso te pedimos e agradecemos em nome daquele que morreu por nós no Calvário, Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Nós vamos agora também ter uma música especial nesse momento. Podem vir para cá para a gente louvar mais um pouco ao Senhor.
Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Por um momento, se eu não tivesse olhado, achei que estaria falando sozinho, né? A gente às vezes fica um pouco tímido de falar, né? Espero que vocês tenham tido aí um bom fim de semana até o momento. Tenha corrido tudo tranquilo com vocês. Que pela graça de Deus possam estar tudo andando e correndo bem até o presente momento, para que possam começar mais uma semana tranquila ao lado de Deus. Que bom que vocês estão aqui. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu ainda ontem brincava com o Osmilton. Vou ter que falar de um assunto que eu não conheço quase nada sobre ele, que é sobre dinheiro. E eu brincava com ele, eu não entendo muito disso porque eu não tenho dinheiro, então nós não temos muita intimidade, não sei se eu vou saber falar bem dele, né? Mas é uma alegria para mim estar partilhando desse tema, que apesar do dinheiro não ser em grande quantidade na minha vida, ele tem sim uma influência na minha vida e na vida de cada um de nós que aqui estamos muito forte. Muito forte, às vezes mais forte do que nós podemos imaginar, do que às vezes nós, em alguns momentos nós perdemos talvez a ideia da dimensão que o dinheiro, a riqueza ou qualquer coisa ela tem na nossa vida. E às vezes justamente por não pensarmos nisso, às vezes ele acaba controlando a nossa vida de uma maneira que a gente não percebe. A gente acha que está tudo correndo tranquilo, quando na realidade tem algumas coisas erradas. Então essa reflexão vai ser justamente para isso. Vai ser uma reflexão tanto para os pobres quanto também para os ricos. A Bíblia não faz distinção nem de um e nem de outro. Alguns falam que a Bíblia é contra os ricos. Não, a Bíblia não fala em momento nenhum contra os ricos. Ela também não fala contra os pobres. Ela é bem equilibrada. A única coisa que ela fala é quando isso tem a prioridade na sua vida. E nós vamos discutir um pouco sobre essa questão financeira, como que ela envolve a nossa vida, como ela pode ser uma bênção, porque o dinheiro não traz felicidade, mas certamente ele contribui em uma grande quantia. Essa questão de falar que dinheiro não traz felicidade, realmente o dinheiro por si só ele não vai trazer. Mas se ele vem acoplado de outras coisas, não adianta a gente falar que ele não vai trazer felicidade. Ele vai trazer, sozinho não. Mas se ele está acompanhado com algumas outras coisas, como nós vamos ver, ele pode e sim contribuirá para a nossa felicidade. Afinal de contas, a gente vai ver que Deus é o dono da riqueza e Ele não se importe que nós venhamos ter. Vamos começar lendo um verso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 24, verso 1. Primeiro verso que eu quero meditar com vocês nessa noite. Salmo 24, verso 1. Diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Mantenha esse verso em mente. Vamos agora lá para algumas páginas anteriores aí, do livro de Jó, no capítulo 41, verso 11. Jó 41, verso 11. Diz o seguinte, quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Vamos agora um pouco mais à frente aí, Ageu 2, verso 8. O livro de Ageu, capítulo 2, verso 8. Ageu é um livrinho bem pequenininho. Está logo depois de Sofonias, Abacuque, Sofonias, Ageu. Antes de Zacarias e Malaquias. Ageu capítulo 2, verso 8. Diz o seguinte: Minha casa, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E agora vamos aqui a mais um verso desses iniciais que eu gostaria de ler com vocês. Deuteronômio, capítulo 8. Você que está aí em casa, nos acompanhando talvez neste momento ou em algum outro momento, vendo esse vídeo, acompanhe, abra sua Bíblia aí também e acompanhe a leitura com a gente desses versos. Deuteronômio agora, capítulo 8, versos 17 em diante. Diz o seguinte: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então ele diz aqui, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas.
Quando nós vamos ver aqui para a Bíblia, que a Bíblia trabalha muito, deixa bem claro em vários versos, é o seguinte: Deus é o dono de tudo. Isso é fato. Que Deus é o dono de tudo, a gente não tem dúvida. E esses versos não deixam nós termos dúvida com relação a isso. Eu duvido que talvez você que esteja aqui, que acredita em Deus, que você em algum momento passou pela sua cabeça que Ele é o dono de tudo. Isso eu tenho certeza que você não tem dúvida que Ele é o dono de tudo. A Bíblia deixa isso bem claro, eu dei esses versos só para nos lembrar. Só que entra outra questão. Tudo bem, Deus é o dono de tudo. Só que às vezes a gente pensa assim, mas já que Ele me deu, agora é meu. Aí é que começa a entrar o problema. Deus, ele deixa bem claro que Ele é o dono de tudo. Mas se quem é dono deu para mim, se eu ganhei um presente, se eu ganhei uma coisa de alguém, eu não posso fazer daquilo ali o que eu quero? Você ganhou um presente, alguém te deu um carro. A pessoa vai colocar lá uma série de regras. Ó, estou te dando esse carro, mas você só pode usar o carro assim. Um presente desse, tudo bem, é um presente, mas ninguém dá um presente com regras de como usá-lo, a não ser os pais quando dão um brinquedo, alguma coisa para a criança que precisa ali tomar algumas precauções. Mas de um modo geral, quando alguém dá um presente para alguém, você não coloca regras de como usar. Então, de um modo geral, quando a gente vê isso aqui na Bíblia, Simão, Deus é o dono de tudo. Mas, como Ele foi bondoso comigo e me deu, agora eu posso usar como eu quiser. Às vezes a gente sabe no fundo que não é bem assim, mas às vezes nós agimos dessa maneira. E a Bíblia se preocupa muito com essa questão. Tanto é que se você for para o Novo Testamento, temos aí mais ou menos 500 passagens sobre fé, 500 passagens sobre oração. Mas pasmem, no Novo Testamento nós temos mais de 2.000 versos que falam sobre dinheiro. Mais de 2.000 versos. Tem mais versos falando sobre dinheiro do que sobre oração e sobre fé. Então, se a Bíblia fala tanto sobre dinheiro, sobre riqueza, não é à toa. Não é à toa que Deus fala muito sobre isso. Porque Ele sabia que isso iria mexer com o meu e com o seu coração. E o dinheiro mexe com a gente, tendo pouco ou tendo muito. Não adianta falar que é só quem tem muito dinheiro que sofre desse mal, não. Às vezes alguém que não tem quase nada sofre tanto quanto alguém que tem muito dinheiro, porque começa a entrar às vezes a questão da ganância, de inveja, de ciúmes, de vontade de ter mais. E às vezes quem tem muito quer ter mais. E aí começa aquela questão, então, nenhum de nós estamos imunes a isso. Eu posso ter pouco, eu posso ter muito, mas eu posso cair e se tornar vítima dessa questão. Eu posso me tornar vítima de dinheiro. Especial na realidade, por exemplo, no contexto que nós vivemos. Vocês lembram algum tempo atrás o professor Valdeci Lima esteve aqui, né? Quando ele era meu professor, eu gostava muito de alguns pensamentos, algumas ideias que ele tem. Ele tem um pensamento muito rápido, assim. E ele dizia o seguinte: rapaz, eu não gosto de sair de casa e ir para o shopping de jeito nenhum. Porque eu estou em casa, eu estou feliz, eu estou com tudo lá. Eu olho, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Aí minha esposa quer ir passear no shopping. E lá vou eu. Mulher tem que ir para o shopping, ele fala, né? A gente tem que acompanhá-las, elas querem ir lá. E aí eu vou, ela vai, passa na frente de uma loja, acha legal uma coisa, olha, passa na frente da outra. Só que eu falo assim, às vezes a gente fala delas, só que eu comecei a perceber que eu voltava para casa, às vezes não tinha comprado nada. Mas eu voltava para casa pensando, eu preciso juntar dinheiro para poder comprar isso. E ele começou a falar o seguinte, eu comecei a perceber que eu estava em casa feliz, eu saía para o shopping e voltava infeliz, porque eu descobri um monte de coisa que eu não tinha, que eu precisava ter. E eu falei assim, agora eu preciso juntar dinheiro então para comprar isso. A minha esposa, tudo bem, ela não pensa, ela vai e compra e depois ela pensa como vai pagar. Mas eu vinha e pensava como eu juntar para depois eu comprar. E eu ficava em casa pensando, nossa, eu preciso disso. E assim, eu comecei a perceber que eu estava indo nessa linha. Eu compro uma coisa, por que você vai comprar isso? Eu não sei, mas é bom ter. E eu falei assim, lá em casa está cheio de é bom ter. Ele até apelidou, né? É bom ter. Para que é? Nunca usei, mas é bom ter. Então, às vezes, quando nós saímos, as propagandas e as coisas, agora, chegando a época das mães, tem tanta propaganda bonita, tanta propaganda romântica, tanta propaganda gostosa de ver assim, mas qual que é o fundo dela? Envolve dinheiro. Por quê? As empresas, elas precisam vender. E como elas precisam vender, elas começam a criar em nós desejos. E aí nós começamos a ser movidos pelos desejos. E aí eu não tenho um monte de coisa e eu começo a ver no TV, propagandas, filmes, vou no shopping. Eu começo a descobrir que eu não tenho um monte de coisa que eu preciso ter. E como eu preciso ter isso, eu vou começar a juntar dinheiro. E aí eu começo, aí no decorrer do ano nós temos algumas. Temos o início do ano, temos lá o ano novo, aí depois temos aí o Dia das Mães, colocando as principais, né? Temos ano novo, Dia das Mães, temos Dia dos Pais, temos Dia das Crianças e temos o Natal. Só aí 5, dessas mais comuns.
5 coisas. Aí entra também as pessoais, aniversário de casamento, aniversário de um primo, aniversário de um tio, ou outro casamento. Entra um monte de coisas no decorrer do ano. Ano passado, você como professor, como pastor, você recebe muito convite para aniversário, para casamento, isso, aquilo. E eu comecei a fazer as contas, ano passado, até agosto. Sabe quanto eu tive que gastar por causa de presente, disso e daquilo, de convites? E eu peguei e falei assim, vou ter que começar a recusar, porque senão eu vou à falência. Eu já tinha gastado quase R$2.000. Isso não era mês de agosto ainda, tudo comprando o quê? Presentes. E é a nossa vida, sem que a gente perceba, e eu não tinha percebido isso. Eu falei assim, gente, eu queria estar com tanto dinheiro, mas por que eu não estou? E aí eu fui fazer uma análise, né, das minhas contas, e eu percebi, assim, gente, olha aqui para onde foi. Não reclamo, porque quando você gasta dinheiro com um presente para alguém, não estou dizendo que é um problema, só que às vezes a gente começa a gastar e não começa a perceber aonde está indo. Não estou proibindo aqui ninguém de dar presentes, e por favor, não faça isso. Se você vê convidado, dê um presente, não é proibido. Só que percebam que o nosso mundo, sem que nós percebamos, tudo gira em torno de algo chamado dinheiro. Tudo está girando em torno disso. Um jogador de futebol, quando ele não rende mais dinheiro, o que acontece com ele? Cai fora. Alguém que está fazendo uma propaganda, quando não está tão famoso mais, eles vão colocar lá para poder fazer propaganda? Não vão, por quê? Não está rendendo mais lucro. Essas pessoas, a mídia hoje, não quero aqui entrar em questão de complô, essas coisas, mas eu quero apenas mostrar que hoje a mídia ela trabalha em cima de vontades. E essas vontades, elas giram em torno de posse. E para eu ter qualquer coisa, eu preciso de ter o quê? Dinheiro. Eu não consigo adquirir nada se eu não tiver dinheiro. E aí, se eu não tenho dinheiro, eu preciso adquirir o dinheiro. E como é que eu vou adquirir dinheiro? Eu preciso trabalhar. E aí é que entra um outro ponto que preocupa. Porque como eu preciso de dinheiro, eu começo a trabalhar, e a minha vida gira em torno de trabalho. Eu termino uma especialização, bom, eu preciso de uma outra especialização para estar melhor capacitado, para que eu consiga ainda assim manter-me bem aqui na minha área, para que eu consiga ganhar dinheiro. Não estou dizendo que você não tenha que se capacitar, só que qual que é o seu foco? Por que você está se especializando cada vez mais? Ou por que você está se dedicando cada vez mais? Qual que é a sua intenção? É ter mais dinheiro? Ou é desenvolver ao máximo aquilo que você recebeu de Deus, os seus dons, os seus talentos? Ou é para poder conseguir mais dinheiro? Porque se for para poder conseguir mais dinheiro, algumas coisas vão começar a dar errado mais cedo ou mais tarde, porque o dinheiro vai começar a controlar a minha e a sua vida. Só que quando a gente, sem que nós percebamos, tudo começa a girar em torno disso. E é algo quase que imperceptível aos nossos olhos. Não é à toa que a Bíblia ela fala tanto sobre essa questão dos bens, da questão de contentamento com aquilo que você tem. Quer seja muito, quer seja pouco. Contentamento é a palavra-chave que a Bíblia fala. Se nós abrirmos a Bíblia, lá no livro de Timóteo, tem um pensamento que fala sobre essa questão aqui, tanto para quem tem muito quanto para quem tem pouco. 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Ele diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Percebe isso aqui, eu acho interessante a maneira como Paulo coloca isso aqui para Timóteo. Olha, de grande fonte de lucro é piedade com contentamento. O que ele está mostrando aqui é que quando eu aprendo a conviver com o pouco que eu tenho, eu na realidade vou ter mais lucro. Mas mais lucro como? Bom, não quer dizer necessariamente financeiramente, mas eu vou ter outros tipos de lucros, entre eles uma mente saudável e uma vida saudável. Porque se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, mas eu não estou feliz com isso, eu vou correr atrás de mais. E qual que tem sido o grande problema da sociedade hoje? Famílias destruídas, pessoas doentes, que não têm tempo para nada, não temos tempos mais uns para os outros, enquanto não começamos a trabalhar, tudo bem, estamos envolvidos com outras coisas, mas quando começamos a trabalhar, nós muitas vezes não temos tempo para mais nada, porque tudo tem que girar em torno de trabalho. E às vezes nós não temos como escapar disso, porque nós temos tantas coisas a fazer e hoje o trabalho exige tanto de nós, que a nossa vida gira tudo em torno disso. Nós estamos perdendo tempo da família, o tempo dos filhos, o tempo de Deus e o tempo para conosco mesmo.
Qual foi a última vez que você falou assim, bom, hoje eu vou passar o dia comigo? Quem que teve a oportunidade de falar assim, bom, hoje eu quero passar o dia só comigo, só com a minha família, só com Deus. Hoje à noite eu não quero me preocupar com nada de trabalho, quero me preocupar só com isso. Quem consegue fazer isso? Porque é tanta coisa que você tem que fazer, tanto trabalho, tanta coisa que a sociedade exige, que nós não temos mais tempo para isso. E esse é justamente o objetivo de Satanás. Ele quer nos manter tão ocupados com coisas realmente que nós precisamos, que é trabalho, que é se manter, que ele mantém a gente tão ocupado que vamos perdendo tempo da família, e vocês sabem disso, vamos perdendo tempo conosco mesmo e o tempo principalmente com Deus. Não temos mais tempo para Deus, porque o trabalho começa cedo e acaba tarde. E onde é que eu vou encaixar Deus nesse lugar? E aqui eu quero pedir para você fazer uma análise. Em que você investiu mais o seu dinheiro no último ano? Não esse ano, eu falo, pense o último ano da sua vida. Em que você mais investiu o seu dinheiro? Pense com você, não fale alto aí, mas pense com você. Para onde que você investiu o seu dinheiro no último ano? Qual foi a fonte, para que lado que você investiu ele? Foi em dinheiro, em roupas, em casa, em igreja, para Deus? Qual que foi o foco do seu dinheiro do último ano? Pensa um pouco sobre isso. E você vai fazer o seguinte, ao que você analisar isso, isso é algo que quando eu fiz essa análise pela primeira vez e alguém comentou comigo, eu comecei a me preocupar, porque ele falou assim, a fonte de investimento sua do último ano vai mostrar para você qual que é o seu foco. Qual que é o seu foco? Com o que você está preocupado? E quando eu fiz essa análise, eu me preocupei. Porque eu descobri que no último ano, quando eu fiz essa análise, o meu investimento não tinha sido em coisas talvez úteis, entre aspas. Descobri que a menor parte tinha sido para Deus. A maior parte tinha sido comigo. E para todas elas eu tinha uma desculpa. Eu preciso disso, é porque eu preciso para aquilo, é porque eu preciso para aquilo outro. Eu tinha uma desculpa para cada uma delas. Mas eu descobri que para Deus, Ele foi o que recebeu menos. Quem mais recebeu foi eu. Não estou dizendo aqui que você tem que ser relaxada, que não tem que ter roupas boas, que não tem que ter um carro bom, que não tem que ter uma casa boa. Não estou dizendo isso. Nós temos que andar bem vestidos, temos que ter boas coisas, mas nós precisamos ter aquilo que é o suficiente para nós. Não queremos termos coisas exageradas. A questão é que nós temos uma casa, daqui a pouco queremos duas, temos três, daqui a pouco queremos quatro, compramos um carro, daqui a pouco queremos comprar dois, temos aqui, sei lá, um bem, daqui a pouco queremos outro. Isso não para. Quanto mais temos, mais nós queremos ter. Por quê? Eu tenho, mas o fulano tem, o vizinho tem. E hoje existe muito essa questão da inveja, dos ciúmes, ou se alguém tem, eu quero ter. Isso é complexo, tanto para jovens quanto para adultos também. Se você está inserido numa comunidade onde todo mundo tem um nível social tal, se você não anda naquele nível, você acaba sendo excluído. E aí muita gente se mata de trabalhar para poder manter aquele nível. Já comentei com vocês aqui dentro de um outro contexto, mas uma vez quando eu comportava no Rio de Janeiro, eu entrei numa casa lá que as crianças tudo sujas, mal vestidas, passando fome, e lá dentro tinha uma TV de 40 polegadas. E era essa casa, sabe essas casas de papelão com mistura de madeira e tal. Mal o pessoal tinha o que comer, mas tinha uma TV de 40 e poucas polegadas, tinha um desses DVDs de última geração do momento, tudo do bom e do melhor. E as crianças passando fome. E eu pensei, gente, o que uma propaganda, o que um contexto não faz com a vida das pessoas? E a mãe bem vestida, só tinha roupa de marca. Os filhos, tudo passando fome. E aquilo ali, eu falei, gente, a que ponto nós estamos chegando? Uma mãe não está nem tão preocupada com os filhos, mas está preocupada com o status. Não importa se mora numa favela, mas tem que ter a melhor roupa de marca. Não é proibido ter roupa de marca, não é proibido também. Mas se eu estou investindo tanto nisso, é sinal que eu estou preocupado demais comigo e menos com as coisas de Deus e menos com o meu próximo. Quantas pessoas você ajudou no último ano? Quantas pessoas foram beneficiadas pelo seu dinheiro no último ano? E aqui, já caminhando para o encerramento, eu queria que você pensasse o seguinte: Deus nos concede o dinheiro, mas não é para eu fazer dele o que eu quiser. A Bíblia é bem clara que nós somos mordomos. E o que um mordomo faz?
O mordomo, ele simplesmente administra. É só isso que ele faz. Ele simplesmente administra aquilo que o dono da casa tem. Não é dele. Ele recebe para administrar como o dono quer. E se ele fizer diferente, o que acontece com ele? É mandado embora. E a Bíblia usa esse termo justamente para que nós entendamos o seguinte: Deus nos concede riquezas porque a prata é dele, a riqueza toda é dele, tudo que tem aqui é dele. Ele nos concede isso para nós administrarmos. Mas e como é que eu vou saber como administrar isso? Só tem um jeito, perguntando para ele. É o único jeito, eu não tenho como falar para você como você deve administrar o seu dinheiro. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui nessa noite. Vocês percebem que em muitos aspectos aqui, quando eu falo a vocês nos domingos, eu não fico dando respostas prontas de onde você tem que investir e onde você não tem que investir. Porque Deus me concedeu algumas coisas, Deus concedeu para você coisas diferentes. Ele quer que eu invista em algumas coisas e Ele quer que você invista em outras. E qual que é que Ele quer que você invista? Eu não sei. Eu não sei. Porque Ele que é o dono e eu não posso falar por Ele. A Bíblia deixa alguns parâmetros bem claro que eu não tenho que ser a minha fonte de... Como é que fala? De investimento. Isso é bem claro. A Bíblia diz que eu tenho que aprender a conviver com muito ou com pouco, mas estar sempre contente com aquilo que Deus me concedeu. Mas agora, em que mais Ele quer que eu invista? Eu não sei. O que Ele quer? Eu sei algumas coisas que Ele vai mostrando que Ele quer que eu invista. E eu achava que eu era alguém que, apesar de não ter muito dinheiro, que eu era alguém ter bem mão aberta, que eu não era muito mão de vaca, como diz. E aí eu comecei a fazer uma análise com Deus nesse aspecto, comecei a entender um pouco essa questão, e eu comecei a perceber, Deus começou a mostrar para mim quão mesquinho na realidade eu era. Eu tinha pouco, e porque eu tinha pouco, eu queria guardar aquilo que eu tinha, ou investir só em mim. E eu comecei a descobrir que eu era muito pão duro, ajudava muito a mim mesmo, mas os outros, pouquíssimo. Eu disse: Senhor, onde que o Senhor quer que eu invista o dinheiro? E Deus, Ele foi me mostrando. E algo me aconteceu que, para mim, não sei, Deus tem a maneira de mostrar para cada um de nós. No ano passado, eu falei assim: tudo bem, Senhor, entendi como é que é. Eu vou fazer isso então. Vamos começar a repartir um pouco daquilo que a gente tem. E logo depois que eu fiz esse plano com Deus, alguém chegou para mim na escola e falou assim: pastor, eu sei que o senhor deve ter terno e tal, porque o senhor usa tal bastante. O senhor não saberia onde comprar terno, alguma coisa e tal, mas assim, bom e barato ao mesmo tempo? Eu disse: rapaz, bom e barato é difícil, mas barato a gente sabe mais ou menos, né? Agora, bom e barato é uma combinação meio complexa. Mas para que é? Eu falei assim: não, é para a formatura do filho da nossa vizinha lá, eles não têm condição, ele vai se formar, o traje vai ser eterno e tudo, ele não tem condição de comprar isso aqui, a gente queria fazer uma vaquinha e tal. E aí a gente queria saber onde tem algum terno, talvez não saia barato, se puder contribuir com R$50 também e tal. Eu falei assim: tudo bem. Esses R$50, eu pensei comigo, não vai me deixar mais pobre. E aí eu peguei, falei assim: tudo bem, eu estou sem dinheiro aqui agora, eu trago amanhã. E aí à noite eu estava em casa orando e tal, e aí me veio na mente o seguinte pensamento: Cleiton, você tem alguns ternos, tem alguns deles que você ganhou, e que você usou uma vez e estão guardados aí. Por que você não dá esses ternos? Eu disse: beleza. Eu tinha lá 3 ternos que eu praticamente não usava. Eu disse: bom, vou pegar esse aqui e vou dar. E no que eu pensei que estou lá separando, veio na minha mente: mas esse aí? Aí eu falei assim: esse aqui. Só que eu falei assim: será que Deus está falando alguma coisa ou que estou ficando louco, né? Eu pensei: esse aqui, porque... Aí assim: mas você gosta desse terno? Eu falei assim: não. Esse terno é bonito? Eu falei assim: não. Você ganhou ele de alguém, você manteve, mas você nunca usou. Eu falei assim: não usei porque eu acho o terno feio, é um terno até antigo e tudo. Agradeci quem me deu e tudo, mas era um terno meio estilo desses, mais para pessoas de idade. E o rapaz era novo, estava com 17 anos. Ele vai se sentir bem com esse terno? Eu pensei: não vai. Eu disse: mas os outros eu não uso assim, mas eu posso usar uma vez ou outra. E aí eu me lembrei de uma experiência que tive uma vez que eu passando na casa de ele era até budista, eu não me lembro certo se era budista, qual que era a linha de Deus que ele tinha, que alguém bateu na casa dele, ele foi lá e pegou uma camisa, e eu vi que estava até com etiqueta. Eu falei assim: rapaz, essa camisa não é nova? Ele falou assim: mas se eu a minha teoria é o seguinte: se eu não uso algo porque eu não gosto, como é que eu vou passar para os outros isso? Então eu tenho que dar aquilo que eu gosto e que eu uso, isso é que é o viável. Eu fiquei assim: nossa, ainda bem que não bateu na minha casa e ele estava lá, né? Pensei comigo. E aí me lembrei disso. E eu falei assim: tá bom, Senhor. O Senhor quer que eu pegue um terno desse então que é bom e tudo que eu quase não uso? Tá bom. Então deixa esse aqui.
Aí eu falei assim, mas o rapaz pode precisar de mais? Eu falei assim, Senhor, você não está brincando comigo, né? Tem horas que você vem alguns pensamentos, você não sabe se é Deus falando ou se é você mesmo que está brigando com você mesmo, né? E eu peguei e falei assim, mas os dois, Senhor, vai que me faz falta depois. Aí Deus falou assim, mas eu não te dei eles? Você não ganhou eles? Na hora que quiser eu te dou outro de novo. E eu falei assim, gente, ou eu estou com um pensamento muito rápido, ou Deus está sendo muito rápido para me dar as respostas aqui, né? Se de um jeito ou de outro, na dúvida, é melhor eu passar isso aqui e não ficar discutindo muito. Está bom, Senhor. Aí eu falei assim, e eu estava separando então esses dois que eu não usava, peguei um que eu não usava muito e falei assim, agora pega um outro, mais um que você usa, que você gosta. Irmãos, eu falei assim, eu tô delirando aqui, não é possível. E para mim foi uma luta, porque eu falei assim, não é possível. Eu vou tirar algo que eu gosto para poder dar para alguém? Não que Deus queira disso, que a gente faça isso o tempo todo, mas naquele momento depois eu entendi o porquê, que Ele queria mostrar para mim que eu era egoísta e eu não sabia. Porque quando Ele me pediu algo que eu gostava para alguém que precisava, eu relutei. E eu fiquei lutando comigo mesmo, eu disse, mas esse terno é tão bom, é o melhor que eu tenho. Eu disse, é o melhor que eu quero. Não é que Ele vai pedir isso sempre da gente, mas naquele momento eu entendi depois que Ele mostrar o seguinte, você é muito egoísta e você não se dá conta disso. Eu falei assim, tá bom, Senhor, vou pegar o meu melhor terno, pegar esse outro aqui e eu vou dar para Ele. Mas eu peguei o melhor que eu tinha, peguei o outro lá e dei completo, com gravata, camisa e tudo. O outro que era bom eu dei só o terno, sem gravata, sem camisa e nem nada. E eu falei assim, tudo bem, Senhor, não tá fácil não, mas vamos lá. E eu peguei, entreguei o terno pro rapaz, fiquei tranquilo depois. E aí daí 2 meses foi o dia do pastor. E aí na sexta-feira, teve lá visitando um amigo meu, também pastor. E ele pegou assim, ó, a gente tá um presente para os pastores aqui e tal, babá. Ele pegou e me entregou lá e me deu um vale terno. Aí a hora que me entregou assim, eu pensei, que legal e tal, né? Peguei ali, deixei o vale terno. E aí depois, no sábado, lá na igreja, a igreja me deu de presente um terno também. E aí, sabe quando você não liga as coisas? Depois eu fui lá na semana seguinte, peguei o terno e tudo. E eu estava sentado mais pro fim da semana, ali, e quando eu olhei para aqueles 2 ternos, me caiu a ficha. A hora que eu olhei para eles, eu lembrei, eu comecei a rir sozinho. Por quê? Um terno eu recebi completo, com gravata, camisa e todo ele. O outro eu recebi só o blazer e a calça. A hora que eu olhei para aquilo ali, eu comecei a rir. Eu disse, não, isso é brincadeira, só pode ser uma coincidência. Mas aí eu disse, não é coincidência, é Deus mostrando o seguinte, a hora que eu quiser conceder para você as coisas, eu concedo. Mas a hora que eu precisar também que você reparta aquilo que eu estou te dando, eu preciso que você faça também. E eu parei, olhei para aquilo ali e falei assim, Senhor, desculpa por ter brigado tanto aquele dia. E os 2 ternos que eu ganhei eram muito melhores do que os 2 que eu tinha dado. E eu falando com meu pai no outro dia, né, sobre isso, aí ele falou assim, rapaz, para quem que você sugere que eu dou meu carro então? Eu falei assim, pai, com interesse também não resolve, né? Ele estava brincando, né? Mas naquele dia eu entendi uma lição muito grande. Eu falei assim, Deus falou o seguinte, eu estou te concedendo as coisas para você administrar. Estou te concedendo porque em algum momento eu posso precisar que você reparta isso com alguém. E eu quero saber, você vai ser tão bondoso como eu fui com você na hora de conceder, ou você vai ficar segurando e vai recusar? Irmãos, hoje eu estou um pouco melhor, mas não muito ainda. Mas já estou um pouco melhor. Mas Deus tem sido paciente comigo. Porque é um processo, é uma luta. Nós tendo pouco ou tendo muito, nós somos por natureza egoístas, preocupamos demais conosco, com a nossa vida. E o que eu queria desafiar você é se lembrar que aqui, ó, Timóteo, Paulo fala o seguinte, ó, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, porque acabam entrando por caminhos de perdição, porque o amor, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aos ricos ele diz, não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que é Ele que vos dá tudo, para vos dar prazer. Então Deus também não é contra conceder dinheiro. Só que Ele fala o seguinte, quando Deus te conceder isso, não deposite no seu dinheiro a sua confiança, deposite em Deus. E a hora que Deus pedir para você repartir isso, reparta. Porque minha é a prata e meu é o ouro. Dízimos e ofertas, não vou nem entrar em detalhes aqui,
Porque você certamente, se você entender bem que tudo que você tem não é teu, não vai ser um problema para você devolver os 10% que Deus nos pede e oferta como gratidão. E além disso, esteja também preparado para repartir quando Deus pedir um pouco ou muito daquilo que Ele tem concedido para você. Ellen White, num pensamento que me preocupou muito, ela diz o seguinte: não vos endivideis, está no Primeiros Escritos, capítulo 7 ou 8, se eu não me engano. Ela diz o seguinte: não vos endivideis sobremaneira, porque quando Deus precisar do vosso dinheiro, para que vocês não estejam de tal maneira endividados que não consigais ajudar a obra de Deus. E aquilo ali me preocupou, porque eu percebi que muitas vezes a gente faz gastos que comprometem nosso salário por meses, anos. Algumas coisas são necessárias, outras nem tanto. Então, muito cuidado com aquilo que você está investindo seu dinheiro, porque mostra qual que é a sua preocupação. E não comprometa aquilo que Deus tem dado para você de tal maneira que você não possa ajudar a causa dele quando ele precisar. E se isso já tem acontecido na sua vida, conversa com Deus, fala: Senhor, eu falhei nesse aspecto, mas eu quero mudar a partir de hoje. Eu quero que você vá para casa nessa noite, se lembrando que tudo que você tem, seja pouco ou seja muito, não é teu, é de Deus. E esteja preparado para repartir quando Ele pedir. Porque você veio sem nada e voltará sem nada. Mas se você quiser se apegar a isso, nós não poderemos entrar nos céus. Deus nos deu de boa vontade, tanto aqueles que têm muito quanto aqueles que têm pouco. Deus nos dá. E quando você precisar de novo, Deus não vai nem esperar você pedir. Ele vai te conceder quando você precisar. Aprenda a repartir. Deus está repartindo tudo com você. O ar que você tem, a força que você tem para trabalhar, a inteligência que você tem, tudo foi Deus que te concedeu. E a riqueza também foi Ele que te concedeu. Seja ela pouca ou seja ela muita. Mas reparta. Esteja disposto a contribuir para a pregação do Evangelho e para a salvação e para o bem-estar das pessoas que passam dificuldade neste mundo também. Nós vamos ouvir uma última música agora. Enquanto as meninas estiverem cantando sobre essa música, converse com Deus um pouco e fala: Senhor, eu quero sair daqui hoje uma pessoa diferente. Se eu tenho sido extremamente egoísta, pensado só em mim mesmo até o momento, me ajude a mudar. Me ajude a ser grato, sendo fiel nos dízimos, sendo generoso nas ofertas e tendo um coração sempre disposto a repartir muito mais do que eu imagino ser necessário quando o Senhor me pedir. Que Deus nos abençoe. Converse com Ele neste momento.
Nós queremos neste momento reafirmar a nossa confiança e a nossa crença que nós temos em Ti como nosso Criador. E portanto, se o Senhor é o nosso Criador, se o Senhor é o Criador dessa terra, ela pertence a Ti. Mas nos ajude a entender que quando o Senhor nos concede as coisas dessa terra, não é para que nós usemos como nós bem queremos, mas que nós usemos de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Eu não sei, Senhor, como o Senhor quer que cada um que aqui está nessa noite utilize as bênçãos que o Senhor tem repartido com eles. Eu não posso dizer por eles. Por isso eu quero rogar a Ti, Senhor, que mostre a cada um deles a maneira como o Senhor quer que eles gastem, que eles invistam todas essas bênçãos financeiras que o Senhor tem repartido com eles. Seja ela pouco, seja ela muito, o Senhor tem sim um plano para cada um de nós, para a pregação do Evangelho, para aliviar o sofrimento de outras pessoas. Como nós devemos investir isso, Senhor? Só o Senhor sabe, e nós queremos rogar a Ti que nos mostre, bom Pai. Mostre a cada um de nós exatamente onde nós devemos investir essa bondade que está repartido com cada um de nós. Retire de nós o egoísmo. Retire de nós, Senhor, vontades e desejos que são simplesmente, às vezes, meros caprichos que nós não precisamos e que não irá contribuir para a nossa salvação. O Senhor já é tão bondoso nos conceder as pequeninas coisas, mas quando o Senhor não nos puder concedê-las, e o Senhor quiser que nós venhamos repartir aquilo que o Senhor nos deu, que o nosso coração esteja aberto para fazer isso, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis mordomos, fiéis servos Teus, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Pastor Cleito vai estar à saída cumprimentando a todos. Queremos convidá-los para o culto de sábado, em que vocês tenham um excelente noite. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor.